Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. O que mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nesta hora é a verdade. E te mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Abro meu coração. Aleluia. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. O que mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nesta hora, esta música, Pai. E te mostrar os meus maiores sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abro meu coração. Meu coração é todo teu, Senhor. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Abro meu coração. Segue, Senhor. Podes me usar como tu bem queres. Abro meu coração. Quem sabe nesta noite você no momento não saiba o que dizer ao Senhor, mas aproveite esse momento para dizer o quanto você depende dele, o quanto a sua alma anseia
por sentir a sua presença. Porque em nossa vida não existe nada melhor do que sentir a presença de Deus junto conosco. Se dormimos, o Senhor está conosco. Quando acordamos, o Senhor também está ali conosco. Durante o dia no trabalho, ou na escola, ou na faculdade, o Senhor continua conosco. Por isso agradeça a Ele, diga a Ele que você depende dEle. Porque não há nada melhor do que sermos dependentes da presença de Deus, dependentes da sua mão potente em nossas vidas. Glorifica o nome dEle, pois Ele está aqui nesta noite para ouvir a tua adoração. Louve neste momento conosco e adore ao nome do Senhor, porque Ele está aqui e Ele quer falar contigo nesta noite. Aleluias. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Abre o meu coração. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Louvemos a Jesus. Antes que o galo cante por 3 vezes, tu me negarás, disse Jesus a Pedro. E Pedro lhe falou: te digo, meu Senhor, se preciso for, morrerei contigo, mas não te nego, meu mestre. E na madrugada fria, os soldados lhe batiam, sem temor, sem compaixão. Porém Pedro olhava e não acreditava no que estava vendo. Então a mulher dele se aproximou e lhe perguntou: tu és um deles? Tu estavas com ele? E Pedro então negou. Porém o que Pedro via era o olhar do meigo mestre, estava olhando em seu olhar. E o galo cantou, foi grande a dor na alma de Pedro, como marcou o olhar de Jesus no olhar de Pedro. Pedro lembrou e até chorou de arrependimento. É assim o seu olhar, mais profundo que o mar, mais forte que o vulcão, mais veloz do que o vento, do que qualquer pensamento. É o olhar do meu Jesus dentro do teu coração. É assim o seu olhar, penetrante como a espada, brilha mais que um diamante, corta mais do que a navalha.
Deus não falha. Pode crer que este olhar está olhando pra você. Qualquer pensamento é o olhar do meu Jesus dentro do teu coração. É assim o seu olhar, penetrante como espada, brilha mais que o diamante, toca mais do que uma vaga. O olhar de Deus não falha. Pode crer que esse olhar está olhando pra você. Por sua família. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Abrindo as vossas harpas, no hino número 151. Fala, Jesus querido. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim. Fala com tua bondade, fica ao pé de mim. Meu coração aberto está pra tua voz ouvir. Encher-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre-te de pó. Fala-me com cadeia, sempre eterno tom. Ouvir tua voz eu quero, neste mesmo som. Para teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade Deus guia, a pé Deus santo dom, quererão consagrar-se, para suas vidas dar, obedecendo a Cristo, e com fervor o amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre-te de pó. Fala-me cada dia, eterno tom, ouvir tua voz eu quero, neste mesmo som, como no tempo antigo,
mostrar-me tua vontade e a tua santa grei, deixar-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala como teu amor, vencedor para sempre, livre-te de pó. Fala-me cada dia, sempre em eterno dom. Ouvir tua voz eu quero neste mesmo som. Amém. União feminina, louva ao Senhor. Aleluia. E a igreja vai orando e glorificando a Jesus. Tem mais um milagre no caminho. Dessa vez um grande oficial do rei o procurou. Jesus chegava no lugar que um dia fez da água vinho. Desesperado aquele oficial nele encostou. Tem mais um milagre no caminho. Por favor, Senhor, desça lá em casa, vem me socorrer. Glória a Deus. O meu filho que eu tenho cuidado com muito carinho, agora está no leito ressequido, prestes a morrer. Nessa hora o coração do homem foi examinado, o estado de angústia foi detectado, porque só ele vê o coração chorar. Pelos olhos da misericórdia ele foi alcançado. Jesus deu a resposta com o resultado.
de miséria qualquer hora finda, e nessa escuridão vai acender a luz. A misericórdia já te alcançou, você não está sozinho, nosso mestre não mudou. Tem mais um milagre no caminho, seu milagre está a caminho, seu milagre está a caminho, seu milagre está a caminho. Tem mais um milagre no caminho, seu milagre está a caminho, seu milagre está a caminho, seu milagre está a caminho. Tem mais um milagre no caminho. Existe um milagre no caminho ainda, existe uma resposta que vem de Jesus. Estado de miséria qualquer hora finda, e nessa escuridão vai acender a luz. A misericórdia já te alcançou, você não está sozinho, nosso mestre não mudou. Tem mais um milagre no caminho, tem mais um milagre no caminho, e é pra você. Seu milagre está a caminho. Glória a Os Deus. crentes que dão glória a Deus já chegaram? Aleluia. Glória a Deus, que o milagre está a caminho. A Biezé louvando o Senhor. E a igreja glorificando o nome do Senhor. Pai do Senhor para a igreja, amém? Vamos louvar ao Senhor. Glória a Jesus. Levante a sua mão assim e dê glória para Jesus, amém? No mundo existe tanta tristeza, tanta aflição. Só mesmo Deus, o soberano, com sua forte mão, vê meus problemas solucionar e dá-me força para caminhar sempre ao seu lado, no dia a dia, até no céu chegar. Há nesse mundo quem persegue crente por falar em Deus, mas é perdido perseguir o povo que Deus escolheu. Se hoje sofrendo, chorando estou, é porque um dia Jesus me amou, e por me amar-me, jamais na cruz seu sangue me negou. Ó quantos sofrem, ó quantos morrem, sem negar Jesus. Ó quantos choram, por Deus imploram, carregando a cruz. Se minha angústia, minha tormenta, me roubando a paz, existem tantos que por Jesus suportam muito mais. Levante a mão, dê glória para o Rei Jesus. Ele vem nos buscar, aleluia. Toda tristeza acabará, aleluia. Ser perseguido por o amor de Cristo é guardar a fé, é luta firme erguendo a bandeira, é brado até morrer. A minha vida muito custou, o preço dela Jesus pagou. Se hoje eu perdê-la, sei que irei morar com meu Senhor. Não desanimo, pois na minha frente vai o general. Não temo a morte, pois receberei de Deus o galardão. Deus é comigo, eu vencerei. No céu com Cristo eu cantarei. Sem mais lamento,
eternamente eu serei feliz. Oh, quantos sofrem, oh, quantos morrem sem negar Jesus. Oh, quantos choram, por Deus imploram, carregando a cruz. Se a minha angústia, minha tormenta, me roubando a paz, existem tantos que por Jesus suportam muito mais. Existem tantos que por Jesus suportam muito mais. Amém? Convidamos aqui o senhor secretário, trazendo os avisos em nome de Jesus. Não veio? Após, estamos ouvindo também, outra vez, União Feminina. Saudamos a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor. Amém. Queremos informar a igreja que domingo, pela manhã, a partir das 8 horas da manhã até as 15 horas, jejum. Devido ao jejum, a escola dominical passa a ser amanhã à noite, a partir das 19 horas. Então, toda a igreja está convidada para a escola dominical amanhã, a partir das 19 horas. E domingo pela manhã, jejum, começando das 8 horas da manhã até as 15 horas. Temos aqui um aviso, o presbítero Jeová manda avisar que o Conjunto Louvor Perene amanhã à noite está cantando na escola na Santa Ceia. Amanhã à noite, na Santa Ceia do Alto. Também temos aqui um aviso, a classe Esther manda avisar que a escola dominical deles amanhã, a sala vai ser lá na casa da irmã Valdenice. E após o culto, as professoras querem uma reunião com os alunos. Temos também aqui um agradecimento, a irmã Josefa agradece, ela perdeu um documento muito importante, mas graças a Deus que ela encontrou, e ela agradece à igreja, né, porque os irmãos uns oram pelos outros e Deus está no controle de todas as coisas. Temos também aqui um pedido de oração. Peço as orações por André Felipe Santos Moreira, que está internado na Santa Casa. E quem pede as orações dos santos é porque confia que cada um ora pelo outro e que Deus vai tomar as providências desse problema. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Convido aqui o presbítero, irmão Adonias, e União Feminina vai louvar o Senhor. E com este hino recardar os santos dízimos e as ofertas para a manutenção da obra do Senhor aqui na igreja. Os oficiais, por gentileza. Aleluia. A paz do Senhor para a igreja. Oremos. Querido Pai, diante da Tua presença estando, Senhor, te apresentamos nesse momento, Senhor, cada um dos Teus filhos que vai participar deste momento do ofertório. Aqueles que trouxeram seus dízimos, Senhor, as ofertas, Senhor, que é para a manutenção do Teu trabalho. Pai de amor, Deus de misericórdia, abençoa, Senhor, dando sabedoria àqueles que vão administrar essas ofertas e os dízimos, como também, Senhor, Teus filhos que vão executar esta tarefa. Mais que isso, Senhor, te rogamos em favor daqueles que têm um desejo, no momento encontram-se impedidos, por motivos outros, Senhor, de contribuir para a Tua obra. Abre as portas que porventura estejam fechadas, porque Tu sabes como fazer. Crendo assim, eu te agradeço em nome de Jesus para todos sempre. Amém. Está escrito e declarado o fim da humanidade, que se corrompe e se destrói em troca da vaidade. Grandes senhores, o dinheiro que domina o mundo,
só querem ver você jogado no abismo profundo. Ensinadores que não pregam mais a salvação, ganham valores de fiéis em troca de oração. Fiéis aqueles que não querem a Cristo buscar, só se preocupam com seus bens e o que irão ganhar. Ainda existe um santo povo que se humilha em oração, são escolhidos de verdade, não se conforma com o mal. Existe um povo separado que não se dobra para o mundo, servem a Deus em santidade, vivem com a vida no altar. Quando Jesus voltar, vai levar sua igreja para o lindo céu, entregar a coroa para quem for fiel. E prepara, ó igreja, essa é a hora. Quando Jesus voltar, as afrontas do inimigo terão o seu fim, nunca mais haverá dor e pranto ali.
Por gentileza, a igreja coloca-se em pé. E agora vamos ouvir o nosso pastor e doutor, trazendo a nós toda a palavra do Senhor. Pastor José Laelso. A paz do Senhor para toda a igreja. Amém. Saudamos também os nossos internautas que estão nos acompanhando pela internet. Sabemos de muitos irmãos e irmãs que a cada semana acompanham os nossos cultos, que são transmitidos pela internet. Deus abençoe a todos os internautas. Abra sua Bíblia no livro, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos 18 a 20. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos 18 a 20. Glória a Deus. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Amém, amados. Vamos estar orando. Quantos necessitam das orações? Quero pedir as orações pela família de um pastor amigo meu, do estado da Bahia, que hoje pela manhã sofreu um acidente de carro automobilístico e partiu para a glória celestial. Muito moço ainda, e já está com Cristo na glória. E os irmãos, vamos orar pela família. O nome dele era Jailton Simões, e agora orar pela sua família, sua esposa e filhos, para que o Senhor console a todos. Querido Deus, em nome de Jesus, o teu Filho, nós queremos, Senhor, te agradecer e te louvar por estarmos aqui nesta casa de oração, nesta noite. Pedimos a tua ajuda para te adorar, para cultuar o teu nome. Senhor, abençoe as tuas ovelhas que chegaram a este aprisco com o desejo de serem alimentadas pela tua palavra. Há pasto verdejante na tua palavra, Senhor. Pai, pedimos a tua bênção por aqueles que pediram as orações em seus favores. Pedimos também pela família do teu servo, pastor Jailton, que descansa contigo na glória. Console a sua esposa, seus filhos, todos os familiares, para a glória, honra e louvor do teu santo nome. Amém. Podeis assentar, amados irmãos. Amanhã, como já foi informado, a nossa escola dominical funcionará, porque domingo estaremos aqui com oração e jejum. Inclusive, tem uma escala de conjuntos. Eu não sei se já foi passada a escala. Para as irmãs, já foi passada, Edilene? Escala de vocês. Louvor perene também está na escala. E grupo de jovens, de adolescentes, todos, enfim. E todos os grupos estão escalados para estarem aqui, cantando, louvando, orando e jejuando. Domingo, quem não gosta de orar, não venha. Quem gosta de ficar sentado, pode ficar sentado em casa. Domingo aqui é joelho no chão. Amém, irmãos? Joelho e jejum. Quem gosta de comer muito também não venha. Fique comendo em casa. Porque domingo aqui é oração e jejum para Deus abençoar o nosso país. Abençoar a nossa pátria. Amém, queridos irmãos? O mundo, como diz o hino, jaz plenamente em desespero. E a igreja de Jesus tem uma resposta para este mundo. Você crê nisso? Diga amém. E começa de joelho. Amém? Então, 8 horas estaremos aqui já orando, buscando ao Senhor. Depois levantaremos, teremos intervalos de mensagem, de louvor. E assim até o final, que será às 15 horas, em nome do Senhor Jesus Cristo.
Aqueles que não podem jejuar, obviamente que poderão vir sem estar em jejum. Poderão se alimentar e vir. Tem diabéticos, pessoas com problemas gastrointestinais que não podem jejuar, e nós reconhecemos esta impossibilidade. Então, não quer dizer com isso que o irmão não pode vir. Venha. Agora, você que tem saúde, fecha a boca, deixa de alimentar o Deus ventre por um pouco do dia e vem crucificar aqui a tua carne na presença do Senhor. Amém, amados irmãos? E à noite temos uma linda programação no culto em favor da nossa pátria. Vai falar sobre o nosso Brasil. Vai ser o culto de missões. Não é esse, irmã? Cadê a Mônica? Está presente, Mônica? A equipe, Maneide, está aí ao lado. Não é culto de missões? Um grande culto de missões em nome do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, nós já tivemos a oportunidade de estudarmos alguns versículos do capítulo 6, versículos 18 a 20, desta carta aos Efésios. Os irmãos sabem que esses versículos são os últimos versículos que Paulo faz menção, ou que Paulo escreveu a respeito da armadura do cristão. Glória seja dada ao nome do Senhor. A armadura do cristão, que é composta pelo cinto da verdade, pela couraça da justiça, pelo escudo da fé, pelo capacete da salvação, pelos sapatos da preparação do evangelho da paz e pela espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Você pode dizer amém? Amém. Mas somado a tudo isto, Paulo ainda acrescenta algo sobre a oração. E ali nós colocamos como título dos versículos que estamos estudando, versículos 6, versículos 18 a 20, a cobertura de quê, irmãos? Todo mundo lendo a cobertura? A cobertura da oração na vida do soldado cristão. Louvado seja o nome do Senhor, que vive e reina para sempre. Já tivemos a oportunidade de estudarmos os primeiros versículos, ou versículo 18, que fala a respeito do soldado de Cristo se revestir da oração. Já falamos a respeito disso. No versículo 18, Paulo diz, ou escreveu, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Então o que é que Paulo diz aqui? Paulo recomenda que deve haver oração constante na vida de quem é crente. O que é que deve haver na vida de quem é crente, irmãos? Oração constante. Como é que vai a sua vida de oração? Esta é uma pergunta importante e necessária para nós meditarmos a respeito dela. Tem achado tempo para orar? Eu não, pastor. Não. Sou muito ocupada. Sou por demais ocupado. Não tenho tempo de orar. Oro minimamente. A oração é muito pouca. Então eu disse aqui, e a igreja já sabe disso, porque isso é doutrina antiga. Pouca oração. Quer que vai ter pouco? Pouca oração, pouco. Muita oração e nenhuma oração. Pronto. Você é quem diz a quantidade de poder de Deus, ou do poder de Deus que você quer ter na sua vida. Quanto mais oramos, quanto mais buscamos a Ele, quanto mais estamos em sua presença,
mais dele receberemos. Os grandes santos do passado e ainda hoje no presente são pessoas que tiveram uma vida notória de oração. É bem verdade, vivemos em um contexto social muito corrido, muito agitado, não é assim? Ou não é a sua vida assim? Muito agitada a vida das pessoas hoje. Dona de casa, começar das donas de casa, tem que se levantar cedo, preparar o café do esposo, dos filhos que vão para a escola ou trabalham. Quando termina de preparar o café da manhã, já está o almoço aí de cara, para ela começar tudo de novo. Serve almoço, termina esse processo de almoço, já começa do jantar, termina do jantar, já começa outra situação, sem se falar em ter que lavar a roupa. Para quem lava, hoje tem máquina de lavar, tem as mulheres que recebem para lavar, não é? Cuidar da casa, para não juntar teia de aranha, não ficar mal cheirosa, como diz o Matuto, não ficar cebosa. Já ouviram essa expressão? Cebosa, quer dizer com sebo, aquela coisa, não juntar mosca, enfim, tem muito trabalho para a dona de casa. Para o chefe de família nem se fala. Pesa sobre seus ombros a responsabilidade de trabalhar pelo menos 8 horas por dia, para dar conta das necessidades do seu lar, da sua família. Ele tem esposa e filhos para cuidar. Glória a Deus. Os filhos, os jovens, crianças, adolescentes e jovens, enfim, também vivem cheios de atividades. É escola, é faculdade, é trabalho, enfim, todo mundo vive muito ocupado. E aí quando se chega em casa, quando o dia termina, nós estamos nos sentindo esgotados, estamos nos sentindo com as forças exauridas, esgotadas, e há necessidade de orar. Quantas vezes você e eu dobramos os joelhos e dormimos no altar, adormecemos ali nos pés do Senhor. Glória a Deus. Tem hora que eu dobro os joelhos, de madrugada, estou ali orando, só me deito de madrugada, estou orando, depois adormeço, durmo um pouquinho, quando me acordo, desperto do sono, que olho assim ao meu redor, percebo que não estou na cama, estou de joelho. Eu digo, é a carne cansada, vou orar mais um pouquinho. E assim acontece com outros irmãos, com outras irmãs. Mas é importante orar, irmãos. O que é importante fazer, igreja? Orar. Orar. Quando nós estudamos o Novo Testamento, focando a vida de oração de Jesus, nós vemos que ele era um homem que priorizava a oração. E Jesus tinha vida mansa, folgada? Não. Ele trabalhava dia e noite, fazendo tudo a pé, não ficava fixo em um local, em um ponto, pregava na Galileia, descia para a Judéia, andava por aquelas cidades de Israel, pelas vilas, pelos campos, não parava, era um homem muito operoso, vivia trabalhando, pregando, ensinando, curando enfermos, expulsando demônios, consolando as pessoas tristes, ressuscitando mortos. Era muito trabalho para Jesus e para aqueles que lhe acompanhavam. Mas quando nós lançamos um olhar sobre a vida de oração de Jesus, nós vamos ver que o Novo Testamento nos mostra que ele tinha uma vida de oração muito intensa, até dizer basta, dentro de uma linguagem humana, porque nunca basta a oração para nós, esta que é a verdade. Mas por que era que Jesus orava tanto? Nós vamos ver daqui a pouco. Então no versículo 18, Paulo diz, orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Veja que Paulo diz, orando em todo tempo, com toda a oração. Eu acabei de dizer
que orar muito nunca é demais. Tem pessoas que não oram 5 minutos e já acham que oram muito. Orar muito nunca é demais. Já tratamos sobre isso, já estudamos o versículo 18. Ele ainda diz, com toda oração e súplica. Já falei sobre súplica. Súplica é a insistência contínua diante de Deus. Para ilustrar a súplica, ou a insistência que o crente deve ter orando diante de Deus, nesta guerra espiritual no qual ele está envolvido. Não precisa você dizer que quer se envolver, não. Você já está envolvido. Eu disse aqui, quando iniciamos esse estudo há meses atrás, que no momento que o pecador toma a decisão de aceitar a Cristo como Salvador e vem à frente, recebe a oração da igreja, ao levantar-se da oração, ele já está inscrito no exército de Cristo e automaticamente já foi empurrado para dentro de uma guerra. Não tem nem o que pensar. Eu vou pensar, Jesus, se eu quero entrar nessa guerra, nesse exército. Não existe isso. Aceitou a Cristo como Salvador, já está na guerra. Amém, irmão? É por isso que muitas vezes, quando o novo convertido chega em casa, que diz assim, com um sorriso deste tamanho, mulher, o homem, o esposo, sou crente. Ela bota a mão na cintura assim e diz, como é a história? Tu é o quê? Crente. Só me faltava essa. Quando o filho, o jovem, a jovem, filho, filha, chega em casa e diz, papai, mamãe, sou crente. Crente? Eu duvido você ser crente. Você não vai ser crente. Eu passei por esse processo. E vi um dia, eu na condição de jovem, crente, em uma cidade vizinha nossa, vi uma moça ser arrastada pelos cabelos de dentro da igreja pela sua mãe. Estava no culto de domingo, e a sua mãe chegou e pegou-a pelos cabelos e saiu puxando. Isso há 30 anos atrás. Então, é difícil um crente que aceitou a Cristo como Salvador não estar nesta guerra. Você chega no seu trabalho, aceita no domingo a Jesus, quando chega na segunda-feira no trabalho que diz que é crente, a água ferve. Quando chega na escola, na faculdade, que diz aos colegas, as críticas e as zombarias aparecem. Então, é uma guerra. É uma guerra. E à medida que o tempo vai avançando, essa guerra não vai diminuindo, ela vai aumentando ainda mais. Porque o nosso adversário, que é Satanás, ele luta com todas as forças para nos arrebatar da presença do Senhor. Não pense que o Senhor dá férias aos seus soldados. Soldados lá do mundo, seculares, eles têm férias, 30 dias. Mas aqui não. Os soldados do Senhor Jesus, aqueles que estão alistados no seu exército, eles lutam durante toda a peleja, durante toda a vida. Se viver 30 anos, 40 anos, 50 anos de crente, é 50 anos de luta, de guerra espiritual. Não falta luta para quem é crente. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que alguém que é descrente ou um crente carnal, ao perceber ou ao observar a vida de um crente cheia de lutas e de dificuldades e de problemas, alguém que não tem o discernimento de Deus na vida, ou que mesmo não é crente, olha assim para essa pessoa que é crente, que enfrenta lutas constantes, diz assim, fulano, depois que tu foi crente, tua vida piorou. Já ouviu isso de alguém? Já ouviu alguém dizer isso a respeito de outrem? Depois que tu fosse crente, piorou a tua vida, viu, rapaz? Todo mundo gostava de tu, tu não adoecia, não faltava nada, era uma maravilha, mas depois que tu fosse crente, essa é a mensagem de Satanás, querendo enganar o guerreiro do Senhor, o servo de Deus, a serva de Deus. Mas, irmãos, esta luta nós estamos nela, e Paulo diz que somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém? Glória a Deus. Então,
com toda oração e súplica. Súplica é a insistência contínua diante de Deus. Jesus ilustrou esta verdade da necessidade de suplicar diante de Deus com aquela parábola do juiz iníquo, na qual aparece o juiz e uma viúva que tinha necessidade que fosse feita justiça para ela, e o juiz, que tinha esta competência de ofício, fechava os ouvidos ao clamor daquela pobre mulher. E ela não desistiu, ela insistiu, até que ele se enfadou daquela insistência e resolveu atender aquela viúva. Jesus faz menção desta história, desta parábola, para ilustrar a necessidade de não desanimarmos em orar e insistirmos na oração. Glória a Deus. Quando o crente deve parar de orar a respeito de determinada situação, seja uma necessidade, seja uma luta espiritual, quando a luta, a batalha, a guerra for ganha. Então você vem orando por uma situação, ganhou a luta, ganhou a guerra, então a respeito daquele assunto, pode parar de orar. Não há mais necessidade. Amém, irmãos? Paulo, prosseguindo, diz: com toda oração e súplica no Espírito, ou seja, o Espírito Santo, eu disse, é Ele o agente que inspira as nossas orações e nos ajuda a orar como convém, porque não sabemos orar da forma correta. E vigiando nisso, com toda perseverança. Vigiar e orar foram as duas recomendações de Jesus aos seus discípulos, quando ele estava próximo de morrer, ressuscitar e voltar para o céu. Vigiai e orai, disse o Senhor para ele, porque o espírito é forte, mas a carne é o que, igreja? A carne é fraca. E a oração com a vigilância, elas são importantes, as duas juntas são importantes para o crente vencer essa guerra. Se eu vigio, mas não oro, perco a guerra. Se eu oro, mas não vigio, também vou perder a guerra. Eu preciso orar e vigiar. Eu preciso vigiar e orar. Se eu estou vigiando, eu vejo quando o inimigo chega com as suas astutas ciladas, seus ataques sutis. E orando, eu venço os ataques do inimigo. Amém, irmão? Glória a Deus. Muito bem. E finalmente no versículo 18 ele diz: e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. O que é que nós podemos dizer a respeito desta última parte? Que nós, crentes em Jesus, quem é crente aqui? Quem é crente? Levanta a mão, só os crentes. Quem não for crente pode ficar com a mão. Depois do culto, no final do culto, você vai ser crente em nome de Jesus. Para você entrar nessa guerra, para você saber como é boa ela. Glória a Deus. Mas, finalizando o versículo 18, Paulo diz: e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Devemos orar, querida igreja, não apenas por nós mesmos, pelas nossas necessidades apenas, pelas nossas lutas apenas, mas também orar por outros santos que estão enfrentando lutas espirituais iguais às nossas. Talvez você não conheça uma pessoa crente que está orando, que está enfrentando uma luta tremenda. Mas o Espírito Santo de Deus fala com você nesta hora e diz assim: não ore apenas por você. Quando estiver orando, ore por você, mas ore por outras pessoas. Pergunte, irmãos, ao Espírito Santo por quem você deve orar, se é que você não sabe da necessidade de alguém. Quantas vezes, irmãos, eu vou falar da minha experiência. Quantas vezes eu dobro meus joelhos e o foco das minhas orações se volta para mim. Eu oro por mim, oro apresentando várias situações. Mas à medida que eu estou orando, o Espírito Santo, escute bem isso, o Espírito Santo começa a trazer nomes de pessoas à minha lembrança. E eu oro por pessoas daqui da igreja, de fora da igreja, oro por pessoas que estão em lugares distantes. É incrível, na hora que eu dobro meus joelhos para orar, eu não estava lembrado dessas pessoas, mas o Espírito Santo sabe a minha predisposição de orar por elas. Por isso, Ele lembra-me de orar, ou me lembra de orar em favor de outras pessoas.
E isto é muito importante. Amém, irmãos? É muito importante. Um certo pastor, seu filho foi para a guerra. Ele era um pastor americano. Seu filho foi para a guerra. O moço era crente, estava alistado no exército, era soldado do exército americano, e o exército foi enviado para uma guerra fora, e aquele moço foi convocado para ir à guerra. E foi embora, despediu-se da sua família, foi embora para a guerra, e certa noite, por volta de umas 2 horas da madrugada, essa história eu li, seu pai, que estava deitado, porém acordado, sentiu a necessidade de dobrar os joelhos e orar. Levantou-se da cama, dobrou os joelhos, ficou orando ao Senhor, e com aquela angústia na sua alma, sem saber por quem devia orar, e aí o Espírito Santo disse: ore por seu filho. E ele começou a orar pelo filho, orar. Amanheceu o dia orando, quando sentiu paz no coração, voltou a deitar-se, e o tempo passou. A guerra lá terminou, o moço voltou, e quando chegou em casa, foi relatar as experiências dolorosas que tinha passado na guerra. E ele disse assim: a mais difícil experiência que ocorreu comigo foi em um momento de uma batalha lá, de um conflito que eu estava enfrentando junto com os companheiros, os inimigos do outro exército. E eu fui, juntamente com outros, atingido por uma granada e fiquei bastante ferido. Outros companheiros, colegas morreram. E eu fui apanhado lá no campo de guerra. Fui colocado em cima de um caminhão, em cima de corpos mortos que estavam no caminhão. Levaram-nos de volta ao acampamento, só corpos mortos. Mas eu não tinha morrido. Mas eu estava tão ferido, disse o moço, que os meus superiores pensaram que eu estava morto. E aí, cavaram uma vala bem grande, colocaram os corpos mortos, inclusive o meu, lá naquela vala, para no outro dia haver-se uma cerimônia religiosa rápida, porque tinha um capelão, e depois sepultar todos aqueles corpos ali mesmo. E de madrugada, eu ali, quase morto, semi-morto, mas vivo, um companheiro, soldado, sentiu-se inquietado para ir olhar os corpos daquela vala. E ele levantou-se da sua cama e foi olhar corpo por corpo. E quando chegou em mim, ele percebeu que eu arquejava com muita dificuldade. Me tirou do meio dos mortos, me levou para o hospital, os médicos cuidaram de mim, eu me recuperei e escapei. Quando ele estava fazendo esse relato, o seu pai perguntou: meu filho, você lembra-se da data? Ele disse: lembro, porque eu não podia esquecer a data que isso ocorreu. Foi no dia tal, e às tantas horas da madrugada, foi quando eu fui dado por vivo. Percebeu o companheiro que eu estava vivo. E o pai logo concluiu isso: meu filho, eu estava deitado nesse dia e nessa hora, quando o Espírito Santo me levantou, me fez levantar da cama, eu dobrei os joelhos, sem saber por quem devia orar, e o Espírito Santo disse assim: ore por fulano, era você. Eu comecei a orar: Pai, tenha misericórdia dele, ele está numa guerra, o conflito que estiver existindo, guarde meu filho, poupe. E orei a noite toda, e Deus trabalhou em seu favor. Então, irmãos, é importante não apenas orar por nós mesmos, não é? Mas orar também pelos outros. Jesus orava por ele, mas também nós vamos encontrá-lo no Novo Testamento, nos Evangelhos, orando pelos seus discípulos. A oração, nesse sentido, nós podemos tomar a oração do capítulo 17 do Evangelho de João, que é conhecida como a oração sacerdotal, na qual Jesus se coloca diante de Deus e ora por todos os seus discípulos.
uma oração profunda, uma oração linda, uma oração maravilhosa. E os discípulos foram vitoriosos porque Jesus orava por eles. Outro exemplo forte que nós podemos dar nesta noite para os senhores e para as senhoras que me escutam aqui na igreja e aí na internet, é que quando Jesus está prestes a ser preso e declara isso para os discípulos, informa isso para os seus apóstolos, Pedro logo se adianta e diz: Senhor, de maneira nenhuma o Senhor pode morrer. E Jesus disse: arreda-te, Satanás, para trás de mim, porque não compreendes as coisas de Deus. E depois, em um outro momento, Jesus disse para Pedro: Pedro, Satanás pediu para se andar com a sua vida, mas eu roguei ao Pai por você, e quando você se converter, diga isso aos seus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, a oração é tão importante, esse ministério de intercessão é tão importante na vida de Jesus, foi tão importante na vida de Jesus, que ainda hoje Ele é o nosso intercessor diante de Deus o Pai. Leiam a carta aos Hebreus e vocês vão ver isso nitidamente. Não só são apenas as nossas orações que nos mantêm de pé, até porque se Deus dependesse só das nossas orações, que são poucas e muitas vezes medíocres, limitadas demais, Deus não faria nada, pouquíssimas coisas em nosso favor. Mas há um intercessor diante de Deus, o Senhor Jesus, que está sentado à direita do Pai, aleluia, intercedendo por você, intercedendo por mim. Quando eu e você dobramos o joelho e dizemos assim: Pai, em nome de quem? Em nome de quem, igreja? De Jesus. Veja que todo crente começa orando assim. Deus não resiste a esta oração, na qual o nome de Jesus é apresentado como mérito para Deus nos ouvir. Em nome de Jesus. Mas além disso, Ele está lá orando, 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 intercedendo, intercedendo por mim, por você, e Deus nos dando livramento, vitória, escape. Glória seja dada ao nome do Senhor. Amém, irmãos? Quando eu não oro, quando você não ora, quando alguém deixa de orar por nós, mas há um que ora permanentemente por nós. É por isso que estamos aqui. Amém? Glória seja dada ao Senhor por isso. Jesus, Ele ensinou os seus discípulos acerca da prioridade da oração na vida particular. Já falamos sobre isso. Mas Ele mesmo orava. Já também falamos sobre isso. E no ponto seguinte, veja o que é que nós temos da parte da palavra de Deus para nós. Como é que diz aí? A igreja deve orar por seus líderes. Paulo pediu aos cristãos que orassem por eles, aos crentes de Éfeso, por eles. Veja aí, está com a Bíblia aberta? No versículo 18 ele diz aos crentes de Éfeso: orando em todo o tempo. Em outras palavras, orem vocês todo o tempo para vencer essa guerra. Mas Paulo não pede apenas que eles orem por eles próprios, como eu acabei de falar. Paulo também diz, no mesmo versículo 18, e por todos os santos, quer dizer, os outros irmãos. E ele também, no versículo 19, diz, e por. Então ele pediu aos cristãos lá de Éfeso que orassem também por ele. Glória a Deus. Orassem por ele. E essa oração que Paulo pede em seu favor como líder daquela igreja naqueles dias, do cristianismo naqueles dias, ela é uma oração representativa. O que é que eu quero dizer com isso? Que quando Paulo pede oração por ele, que era um líder espiritual,
do povo de Deus, ele está dizendo para a igreja de lá do passado, e está dizendo para a igreja do presente e hoje: orem pelos líderes. Orem pelos líderes. Orem pelos líderes. Veja os versículos 20, 19 e 20 ainda. A razão pela qual, ou as razões pelas quais o apóstolo Paulo pede oração por ele. Para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança. Então, a igreja deve orar por seus líderes, para que eles tenham mensagem. Amém, irmãos? Você frequentaria um culto que soubesse que o dirigente desse culto, o pregador desse culto, não tem mensagem? O que é que você diria? Eu vou não, porque eu vou perder meu tempo. O irmão não diz nada. Como diz as histórias de carochinha, entra pelo pé do pinto, sai pelo pé do pato, não diz nada. Não é? Toda semana a mesma coisa, o mesmo pasto seco, né? Sem nenhuma vitamina, sem nada. Então você diria: eu não vou lá. O que é que eu vou fazer lá? Um professor, uma professora de escola dominical, que toda semana diz as mesmas coisas. O que é que você vai fazer na classe? O que é que o aluno tem de atrativo em frequentar a classe? Não é? Então, Paulo pede as orações à igreja de Éfeso para que ele possa, ou para que a ele fosse dada, no abrir da sua boca, a palavra da pregação com confiança. Pregar o evangelho com confiança significa dizer com coragem, com firmeza, sabendo que aquilo que está sendo pregado é a verdade. Amém, irmãos? Um pregador que prega a palavra com confiança. A igreja recebe a palavra também da mesma forma, com confiança. A igreja sai dizendo assim: eu vou crer porque o pastor pregou e eu vi que ele pregou crendo na palavra. O pregador pregou com ousadia, ele pregou mostrando que crê, e eu vou fazer conforme foi pregado. Mas se na pregação houver tibieza, houver insegurança, o pregador dizer assim: ó irmão, eu acho que isso aqui é verdade. Ó irmão, vamos ver se a gente fazendo isso dá certo. Você recebe uma mensagem dessa? Que não passa confiança? Mas, amados irmãos, notem bem, que para o pregador, seja o pastor, o presbítero, o diácono, seja qualquer pregador da palavra, aquele que está incumbido de pregar a palavra, para que ele pregue a palavra com confiança, ele mesmo precisa orar, e a igreja precisa orar por eles. Quando vai ter festa na igreja e convidam pregadores de fora, eu começo a orar dias antes pelo pregador que virá pregar a palavra. Quando alguém me convida para pregar fora, eu começo a orar em meu favor: Senhor, dai-me a mensagem. Quando eu tenho que pregar cada vez aqui neste púlpito, eu oro a Deus: Deus, me dê a palavra, me dê a mensagem. Eu não tenho a mensagem, me dê a mensagem, Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. E o Senhor dá. Então o pregador ora, a igreja ora pelo pregador, pelo pastor, pelos líderes, e a palavra, a mensagem chega e alimenta o rebanho fica forte, o rebanho fica robusto. Louvado seja o nome do Senhor. Ore pelo seu pastor, para que Deus dê mensagem a ele. Porque quando eu vejo a palavra, procuro ver o significado da palavra pastor em latim. Pastore, latim, significa aquele que dá alimento. O pastor é aquele que dá alimento. E para o pastor dar alimento, ele precisa buscar esse alimento. E ele precisa regar esse alimento com lágrimas e oração.
Louvado seja o nome do Senhor. Jonatas Edwards, um avivalista do século XVIII. Ele não era apenas um pregador, ele não foi apenas um teólogo, mas ele também foi um intelectual, porque ele foi um dos fundadores de uma grande universidade, a Universidade de Oxford, na Inglaterra. Veja que fundar uma universidade não é para qualquer pessoa. Mas, não obstante a bagagem intelectual e acadêmica que Jonatas Edwards tinha, ele era um homem usado nas mãos de Deus. E ele, através de uma mensagem que ministrou na Catedral de Westminster, em Londres, salvou a Inglaterra de uma guerra civil. Você já pensou, irmãos, uma mensagem de um pregador salvar uma nação? Logo deduzimos que não é qualquer pregador, não é qualquer mensagem que salva uma nação. Jonatas Edwards, ele orou e jejuou muitos dias. E convocou o povo, mandou avisar o povo: tal dia pregarei um poderoso sermão na Catedral de Westminster. E o povo chegou. Naquela ocasião, naquele período, o povo da Inglaterra, de Londres, os ingleses estavam apáticos à mensagem do Evangelho. Uma frieza espiritual dominava o povo cristão daquele país. Mas ele avisou que pregaria um sermão diferente, um sermão que marcaria a vida dos ouvintes. E o povo, por curiosidade, não por fome espiritual, afluiu à catedral. No dia do sermão, estava cheia, abarrotada, a grande catedral de Westminster, que ainda hoje existe lá. Porém, dias antes, Jonatas Edwards tinha orado, tinha jejuado, mas ele convocou um grupo de irmãs de oração. Como é bom os líderes da igreja contar e saber que há um grupo de oração na igreja, de mulheres piedosas, de homens piedosos, de jovens piedosos. Isso é muito bom, saber que um grupo ora. E ele chamou aquelas irmãs de oração e disse: irmãs, quero fazer um desafio para vocês. Enquanto eu estiver pregando no púlpito, vocês estejam intercedendo por mim. E abaixo da plataforma do púlpito daquela catedral havia um porão. E as irmãs desceram para aquele porão. Elas estavam orando debaixo dos pés de Jonatas Edwards. E enquanto elas oravam lá, ele pregava em cima a palavra. E ele pregou um sermão intitulado Pecadores na mão de um Deus irado. Por aí vocês imaginem o conteúdo daquele sermão, daquela mensagem. E quando ele terminou de pregar, diz os historiadores que os cristãos frios e desviados da Inglaterra estavam agarrados às colunas daquela catedral e nos bancos daquela igreja, com medo de caírem no inferno, porque eles estavam vendo o inferno aberto diante deles. Saíram daquele culto inflamados com a mensagem de Jonatas Edwards. E cada um daqueles foi encarregado de levar essa mensagem adiante, e um grande avivamento começou naquele país, e o avivamento salvou aquela nação. Amém, irmãos? Orem pelos líderes, para que Deus dê palavra. Orem pelo pastor. Orem pelos presbíteros. Orem pelos diáconos. Orem pelos pregadores do Evangelho, para que eles tenham mensagem no abrir da boca. Mensagem não mecânica, não mensagem criada pela mente humana, mas mensagem vinda do céu. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo ainda diz no versículo 19, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Era o compromisso dele, era o compromisso de Paulo, é o compromisso de todo líder, o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias. Paulo estava preso. Quando ele escreveu esta carta aos Efésios, ele estava em uma cadeia romana, em uma masmorra romana. E não somente esta carta Paulo escreveu daquela cadeia, mas escreveu a carta aos Filipenses, aos Colossenses, e a segunda carta
aos Efésios, ou a Timóteo, digo, louvado seja o nome do Senhor. Mas, amados irmãos, aquelas cadeias, Paulo vai dizer que contribuiu para o avanço do Evangelho. Como se explica isso? Como podemos entender que um líder espiritual está preso, acorrentado, isto posto impedido de exercer o seu ministério, mas essas cadeias, na visão daquele líder, contribuíram para o crescimento do Evangelho, para o avanço do Evangelho. Como entender isso? Só tem uma explicação. É que a igreja orava por Paulo intensamente. E aquilo que ele já tinha realizado em relação à obra do Senhor, fora, no mundo daqueles dias, estava avançando, como diz alguém, pipocando. Glória a Jesus, como pipoca no tacho. Louvado seja o nome do Senhor, por causa das orações dos santos. Amém, irmãos? Então, orem pelos líderes. Glória seja dada ao nome do Senhor para sempre. Por quê? Porque se a igreja orar incessantemente por seus líderes, eles vão vencer as investidas do maligno. Em Mateus capítulo 26, versículo 31, Jesus disse assim: se o pastor for ferido, as ovelhas se dispersarão. E quantas vezes o pastor sofre ataque? Sofre ataque dos de fora e sofre ataque dos de dentro. Sofre ataque dos ímpios e sofre ataque dos falsos irmãos. Paulo vai falar sobre isso, escrevendo em uma de suas cartas, os falsos irmãos, as falsas ovelhas, que estão no meio do rebanho. Estão no meio do rebanho. Ou os senhores e as senhoras pensam que todo mundo que está sentadinho aqui é ovelha. Glória a Deus. Nem todo mundo que está sentado, talvez a pessoa que esteja sentada ao seu lado, não seja uma ovelha. Não seja um verdadeiro irmão, seja um falso irmão, como diz Paulo. Glória a Deus. E o pastor tem que lidar com essas pessoas. E o pastor sabe que essas pessoas não são ovelhas, mas ele tem que lidar com elas. Não pode expulsá-las, não pode discriminá-las, não pode atacá-las. Glória a Deus. É difícil ser pastor. É difícil saber que alguém falou mal de você. É difícil saber que alguém lhe criticou. É difícil saber que alguém desejou o seu mal. Você como pastor, glória a Deus. E você tem que olhar para aquela pessoa. E você tem que amar aquela pessoa. E você tem que perdoar aquela pessoa. Não é fácil isto. Não é fácil isto. As pessoas ofendem o pastor, mas se o pastor disser um pinguinho assim de qualquer coisa, pronto, determinadas pessoas já se sentem ofendidas, atacadas e tudo mais. Glória a Deus para sempre. Um dia uma irmã disse para mim, eu trabalhava no interior do estado, esperou chegar de viagem. Estava viajando, quando eu cheguei de viagem, eu morava de frente da casa dela. Quando eu cheguei de viagem, que entrei na casa, logo ela chegou e disse, quero falar com o senhor. Pois não, minha irmã. Contou a história dela. E o desejo dela era que eu disciplinasse um obreiro da igreja ali naquela cidade. E eu disse para ela, me conte o que esse irmão fez, qual foi o pecado dele, o que ele fez de mal. Ela contou umas histórias sem lógica, sem fundamento algum. E eu disse, eu não vou discipliná-lo, porque isso não é razão de uma disciplina. Ela disse, olhe bem para mim, nunca mais eu vou entrar na sua casa. Nunca mais os meus pés cruzarão os batentes desta casa. Nunca mais eu vou lhe dirigir a palavra. Nunca mais, aí deu a lista dela. Quando ela terminou de dizer o que ela queria, eu disse, querida irmã, você é quem sabe o que deve fazer. Ela saiu, bateu a porta de casa, foi embora. Passaram-se os dias, ela não voltou mais no culto, era crente antiga. E uma bela tarde eu estava em casa, quando bateram no portão, eu pedi para uma das meninas abrir. Quando o portão foi aberto, aquela irmã entrou com as mãos na cabeça, desesperada, os olhos inchados de chorar.
E eu levantei-me, ela agarrou-se comigo, me acuda, meu pastor, me salve, meu pastor, só o Senhor é quem vai me ajudar agora. Quando ela controlou-se, fez a exposição do problema dela, e eu, com 2 palavras, resolvi o problema daquela irmã. E hoje, quando ela me vê, só me falta botar num andor e acender uma vela nos meus pés. Quem sabe que o que você hoje está passando não foi porque você se levantou contra o seu pastor. Talvez você não se revelou. Talvez você não mostrou isso para o seu pastor. A sua falsidade, a sua hipocrisia. Talvez você, diante do seu pastor, ficou até calado, ficou neutro, ficou neutra. Mas lá, no recôndito da sua casa, nas reuniões com a sua família, você me atacou, você disse o que não devia, e você achou que Deus não ouviu, e que Deus não ia ligar para isso, até porque na sua concepção, eu era culpado, eu era devedor, quem sabe? E agora você está pagando o seu preço. E agora você está pagando a sua dívida diante de Deus. Mas os falsos irmãos, iguais aos ímpios, se levantam contra o pastor, porque está escrito, foi Jesus que disse, fere-se o pastor e as ovelhas serão dispersas. O rebanho se dispersa. O rebanho fica perdido, porque se o pastor sai da frente do rebanho, o rebanho fica sem pastor e o inimigo aí está com o campo livre para atacar o rebanho. Ore pelo pastor. Glória a Deus. Não ore apenas pelo seu pastor, ore por todos os pastores. Porque os servos do maligno estão orando e consagrando sua vida a Satanás para destruir os pastores. Um pastor brasileiro foi convidado para pregar nos Estados Unidos. Mandaram a passagem dele de avião, tudo direitinho. Foi. Pegou o avião em São Paulo, quando ele estava voando. Estava sentado ao lado de um cidadão. E aquele cidadão que ia ao lado daquele pastor, sem saber que era pastor, o irmão, ia com os olhos fechados, compenetrado em atitude de oração. O pastor, vendo aquele comportamento daquele cidadão, logo imaginou tratar-se de um crente. E aí puxou conversa. Perguntou-lhe, você está orando? O cidadão disse, sim. Não apenas orando, mas também estou em jejum. Aí o pastor disse, graças a Deus. Estou indo ao lado de um crente espiritual. Estou viajando ao lado de um servo de Deus. Estou orando e estou jejuando. Aí o pastor disse, está com alguma necessidade espiritual? Ele disse, estou. Não somente eu, mas todos os meus colegas. E aí chamou a atenção do pastor e disse, quem são seus colegas? Ele disse, os satanistas do mundo. E o que é que você é? Ele disse, eu sou um satanista. Nós estamos indo para um grande encontro mundial de satanistas nos Estados Unidos. E o nosso líder disse que era para todo mundo chegar lá em jejum, consagrando a vida a Satanás, porque ele quer derrubar os pastores do mundo, começando pelos pastores americanos. Quando o cidadão disse isso, o Espírito de Deus tomou aquele pastor, o pastor olhou para o homem fixamente, pôs o dedo na frente dele e disse, Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus, e toda a tua investida contra os pastores estão destruídas. O homem demoniou-se, foi um furdunço no avião e terminou saindo o pastor ali da cadeira para outro lugar, porque aquele homem não permitiu mais que o pastor fosse perto dele. Ore pelos pastores, ore pelos seus líderes.
Mas não apenas ore pelo pastor, ore também pela família do pastor. Você sabe que tem pessoas que torcem pela desgraça da família do pastor? Porque sabe que se a família do pastor sofrer qualquer prejuízo, automaticamente o pastor sofre. São os inimigos do pastor. Glória a Deus. Mas eu sempre digo assim: quem tem com que me pague, não me deve nada. Porque eu conheci e fui pastor de um moço que era muito trabalhoso. Finalmente ele saiu da igreja, foi embora para outra igreja e lá fizeram dele pastor. Um ano depois ele me procurou e disse assim: pastor, eu agora estou sabendo o que é que o senhor passa. Que agora eu sou pastor. Eu disse: era esse o meu desejo, que você me pagasse desse jeito. Sofrendo, chegasse a ser pastor para sofrer as mesmas coisas. Mas, amados irmãos, nós vamos adiante, o último tópico. Vamos ver os inimigos da oração que precisam ser vencidos. Inimigos de quem? Inimigos de quem? Da oração. Dá uma olhadinha aí para ver se algum inimigo desse já está lhe vencendo. Qual é o primeiro inimigo? Falta de quê, irmãos? Falta de tempo. Chegai-vos, pois, a Deus. Ou melhor dizendo, buscai ao Senhor, enquanto se pode, invocai-o enquanto está. É o que Deus fala para nosso coração através do profeta Isaías. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. A falta de tempo tem tirado muitos crentes do altar. Crentes que no passado oravam horas a fio, buscavam a Deus, vinha para o ciclo de oração, chegava cedo na igreja para orar. Hoje o tempo tem sido um verdadeiro inimigo. E quantas vezes o próprio adversário Satanás usa o tempo contra nós, que aparece tanto gancho, tanta ingresia, como diz o povo, e termina faltando tempo para oração. O segundo inimigo, falta de prioridade à oração. Jesus diz em Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai em primeiro lugar o que, irmãos? O reino de Deus e a sua justiça. E todas, olhe para cá, irmão, e todas as demais coisas vos serão o quê? Buscar em primeiro lugar. Então, para eu orar, eu tenho que priorizar, abrir mão de tudo, atropelar um bocado de coisa, dizer, hoje eu vou orar e acabou-se. Nem que seja pela madrugada. Não é que a oração da madrugada é melhor e é especial, não, porque a oração em qualquer hora do dia é especial e é importante. Comece a fazer uma programação de oração. Se não dá para orar pela manhã, vou orar à tarde. Se não dá para orar à tarde, vou orar à noite. Faz um jejum de novela, irmã. Faz um jejum de novela. Jejum de novela, pastor? Sim, jejum de novela. Diga assim para você mesmo, Senhor, e para Deus, Senhor, esta semana, o horário que eu dedico à novela, para assistir aquela novela tão boa, aquela novela tão maravilhosa, aquela novela tão edificante, aquela novela que só tem gay, que só tem prostituta, que só tem amante, que só tem traidor, que só tem sangue, aquela novela que me faz um bem tremendo. Eu vou fazer um jejum nela, no horário dela, que eu tenho que parar tudo. Eu tenho que parar tudo no horário dela.
Eu esqueço o marido, esqueço o filho, esqueço o louça, esqueço isso, esqueço aquilo, esqueço até de mim mesma. Eu vou fazer um jejum dela. No horário dela, eu vou entrar no meu quarto e vou orar ao Senhor. Minha querida irmã, e meu querido irmão também, porque outro dia eu fui procurado por um irmão daqui. Ele disse assim: eu quero falar com o senhor. Um irmão casado, jovem, membro da igreja. Levei ao gabinete aqui, e ele disse: pastor, eu não sei o que é que faço da minha vida. Eu estou frio, estou sem ânimo para vir à igreja. Olha, pastor, não tenho, e eu não estou querendo mais continuar nisso. Aí eu comecei a dizer: meu irmão, ore a Deus. Deu um conselho, né? Fui aconselhá-lo. Ele disse: mas pastor, meu grande problema, sabe o que é? Eu estou com vergonha de lhe dizer, mas eu vou ter que lhe dizer que eu quero ter vitória. E eu pensei que era pecado. Mas não era pecado. Ele disse que eu sou viciado em novela, pastor. Olha, pastor, minha esposa não é tão viciada em novela, porque ela perde e tal, mas eu não, pastor. Eu sou um homem viciado em novela. Eu olhei para a carinha dele, me deu vontade de eu dizer: porque você não tem vergonha nessa sua cara? Mas me deu uma vontade de dizer, mas eu digo: eu não vou dizer não, que eu vou ofendê-lo. Então novela não é só problema de mulher não, é problema de homem também. Porque os homens hoje estão tudo querendo parecer com mulher, sim ou não? Os homens estão querendo tomar o lugar das mulheres. Eu vi na internet agora por esses dias, na Austrália foi lançada uma marca de roupa íntima, lingerie para homem. A foto lá dos cabras de sutiã e calcinha. Lingerie para homem. Quem quiser, depois eu dou o endereço da loja. Eu sei que aqui ninguém quer não um negócio, uma desgraça dessa. Mas, amados irmãos, dê prioridade à oração. Ore. Ore e vença também este inimigo. E finalmente, o último inimigo que precisa ser vencido chama-se o quê? Falta de vigilância. Eu preciso vigiar para orar. Jesus disse assim: vigiai e... Veja que se eu não vigiar, não cuidar da minha vida de oração, eu não oro. Eu não oro. Oração é necessidade para todo crente. E que o Espírito de Deus nos ajude, em nome de Jesus, a orarmos. Orarmos. Não quero dizer que você tem que passar o dia todo de joelho. Ore. E consulte ao Espírito de Deus. Pergunte ao Espírito Santo: Espírito Santo, quanto tempo eu devo orar? Glória a Deus. E o Espírito Santo vai lhe dizer, vai lhe guiar nesse caminho da oração. Você não vai perder. Você vai se tornar um crente poderoso, um crente frutífero, um crente animado, um crente quente, um crente que vai vencer o pecado em nome de Jesus. Amém, amada igreja? Fique de pé em nome do Senhor. Glória a Deus. Em fervente oração tens o teu coração na presença de Deus derramar, mas não podes fruir o que estás a pedir. Deixares no altar quando tu feche os seus olhos e cante isto para a sua alma. E todo o teu ser Ele
Só então, aleluia, hás de ver, tem poder, quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controla, só então hás de ter que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Amém. Quando Elias foi desafiar os profetas de Baal, ele olhou para o altar e o altar estava em ordem, não era isso? Não estava em ordem o altar? Como era que estava o altar? O altar estava fendido. Elias, antes de orar, para o fogo descer, e aqueles demônios que operavam naqueles falsos profetas serem derrotados, ele consertou o altar. Como está o altar da sua vida de oração? Está fendido? Está quebrado? Está destruído? Satanás está fazendo samba em cima do teu altar caído? Não tem mais nem as pedras do altar, só tem a cinza e o pó. Crente, 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 volta e constrói o teu altar de oração. Constrói um altar, o altar de oração. Porque tu não sabe as ondas que vêm aí ao teu encontro. Tu não sabe as tsunamis que vão se levantar. Tu não sabe os vendavais que vão chegar por lá, querendo arrancar tudo. Que quando o inimigo chegar, te encontre no altar. E ele possa dizer para os seus aliados: com aquele crente eu não posso. Com aquela crente eu não posso. Com aquela velha, com aquele velho, com aquela moça, com aquele rapaz eu não posso. Porque eles têm um altar e ele está orando, ele só vive no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controla, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Amém. O presbítero Agrimerão vai dar um aviso e fazer a oração final. Queremos convidar aqui a irmã Luciana, esposa do irmão Fernando, que está aniversariando nesta noite. O diácono Felipe manda avisar que amanhã haverá ensaio para a mocidade. Queremos convidar aqui o esposo da irmã Luciana também para vir até aqui. Queremos dedicar, com autorização do nosso pastor, a irmã Luciana e também
ao seu esposo, porque quando o casal, né, está debaixo das mãos onipotentes do Senhor e também da vontade do Senhor, ele também fica contemplando o aniversário da sua esposa e está alegre. Então queremos dedicar em Salmo 33, versículo 18, que diz assim: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, e sobre os que esperam na sua misericórdia. Amém? Soberano e eterno Deus, Pai amado, te agradecemos ao Senhor por esta palavra maravilhosa, o qual tu falaste a nossos corações nessa noite, Senhor. Ó Pai amado, a oração é o canal que liga o homem ao céu. Senhor, derrama da tua graça sobre cada um. Ó Pai amado, anda cada dia, Senhor amado, nos ajudando e fortalecendo para que possamos estar forte, erguido, com a cabeça levantada e dizendo que o Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso e firme na vontade do Senhor, debaixo da mão onipotente do Deus Todo-Poderoso. Ó Pai, abençoa a irmã Luciana, que está aniversariando hoje. Toma ela em tuas mãos, ajudando, fortalecendo e ajuda-nos em tudo. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Amém. O amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus, nosso Salvador, e a comunhão do Espírito Santo, nosso Consolador, seja sobre a nossa vida, e todos dizem amém. Tem alguém que quer ser crente nesta noite? A gente ainda está disposto a orar por você. Se tiver alguém, venha à frente, em nome de Jesus. A irmã Stephanie, o pastor está convidando. A irmã Stephanie. Grandes coisas são por vir, grandes coisas